Porque o propósito do mal, de alguma forma, é destruir a humanidade. O propósito do mal, de alguma forma, é destruir o homem. Logo, misantropia, ódio ao ser humano. E quem mais pode ter ódio ao ser humano do que o próprio Satanás? O próprio humano, né? Porque você tem que lembrar que no período da abertura da Copa, agora, o símbolozinho lá do México foi aquela pirâmidezinha que, por coincidência, né, nós tínhamos 11 degraus de um lado, 11 do outro, 11 frontal, somando 33. Meu Deus! Grau 33. A turma do avental. Né? Afastado Horus. Jesus! Os símbolos ali representando, né, a turma que gosta dos infantes. Meu Deus! Né? Os círculozinhos ali do infinito, ok? Um monte de simbologia, inclusive na taça. Meu Deus! A mão do reptiliano segurando uma bola. Jesus! E agora, o que é pior? O Brasil me joga com Marrocos e passa vergonha. 1-1. Mas vergonha. Qual foi a maior vergonha? Aí o problema maior foi no dia seguinte, um pouquinho mais à frente, antes do jogo que ganhamos de 3-0 do Haiti, aonde a jovem Maria Eduarda, né, meus sentimentos para a família, para os amigos, para os parentes, né, ela sofre, né, algo transcendental. Transcendental? Transcendental. Por quê? Transcendental. Ali foi um ritual, doutor? Ali foi um apagão mental, Fabinho, porque de maneira efetiva você tem 3 indivíduos na cena direto, mais ela 4, você tem um noivo dela 5, você tem alguém que estava gravando 6 e alguém que estava distante ali falando 7. Rápido tinha o 7. Alguém que estava gravando do outro lado porque tem 8. outra filmagem. Então são 8. Então rápido ali você tem 8 pessoas na cena, todas elas tiveram um apagão. A maneira como os caras fazem o lançamento, né, é muito semelhante aos rituais astecas, inclusive, que eram praticados, ok? E uma virgem jovem, de 23 anos, não estava no seu primeiro salto, né? Já tinha feito acho que cerca de 15 saltos, se não falha a memória, acostumado a lançar. Era alguém que era da área de educação física, que estudava educação física, um dos lançadores, bombeiro, inclusive, e perguntado sobre o ocorrido, né, eles disseram que não sabem o que aconteceu. Transe coletivo, frequência, egrégora. Então, a abertura da Copa do Mundo, Fabinho, criou uma egrégora, ok? Que ela se expande ao mundo, porque a bendita da bola, a Triamonde, ela recebe frequência, ela é carregada para emitir informações ao longo do seu deslocamento para o estádio do estádio, para os satélites e para o mundo. Então, nós estamos envolvidos numa frequência. Quem tem dúvida, o Brasil vai lá e ganha, né, o processo com a camisinha do bendito Bafomé. Meu Deus. A camiseta azul. Bafomé, né? Foi altamente discutido ali, aquele desenhozinho da camisa. Mas por que você está vinculando essas coisas? Porque de maneira efetiva... passou vexame com o Marrocos. Isso. Depois acontece essa o episódio da Maria Eduarda, depois ele ganha, e depois tem a misantropia aparecendo. O que tem a ver tudo isso? Tudo está interligado. Segura, o que tem a ver tudo isso? Mas o pessoal está perguntando se estamos ao vivo. Sim, pessoal, nós estamos ao vivo, gente. Estamos ao vivo. Você está perguntando porque você não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, tá? Clique no link dessa mensagem que está fixada no chat aí agora. Vai para o nosso grupo no WhatsApp, que lá você vai receber de forma antecipada toda a nossa programação, e todas as vezes que nós estivermos ao vivo, você vai ser notificado. Aí você não vai aparecer, tá ao vivo, tá ao vivo. Geralmente, quando nós fazemos reprises, é à meia-noite. Todo dia, meia-noite, nós temos reprises. Durante o dia, nós temos os cortes, são 3 cortes, meio-dia, 18 e 21 horas, e quando nós estamos ao vivo, geralmente é às 14, 13 horas, mas quando temos mais de um episódio por dia,
aí fica a critério do horário do convidado. Como mais cedo nós tivemos um episódio com o apóstolo Agenor Duque, nós agora estamos ao vivo mesmo, pontualmente ao vivo, com o doutor Alex Alves, diretamente de São Paulo, Alphaville, do Estúdio Alfa Estúdio. Hoje a minha técnica aqui é o Pedro e o Guilherme. Pedro e Guilherme, vocês estão aí? Olha aí, ó. Estão ali. Eu estou aqui com o doutor Alex Alves, que ele está conciliando aqui o primeiro jogo do Brasil, 1-1 com Marrocos, a fatalidade com a Maria Eduarda, e o Brasil volta a ganhar, melhor dizendo, retrospectiva. 1-1, Brasil com Marrocos, fatalidade com Eduarda, jogo do Brasil com Haiti, ele ganha, e a mensagem da misantropia. O que tem a ver? Não, total. Então, vamos lá. Então, retrocedendo, então. Nós temos o bendito, né, do jogo, do 1-1, né? No dia seguinte, nós temos o Olive Tree, né? Lembra do acidente dos helicópteros? Do helicóptero, é verdade. Tem que lembrar disso, ok? O cara previu a morte dele, inclusive no clipe, ok? E nós temos aí a nossa seleção ganhando com a camisinha do Bafomé, que agora dá sorte, já que o brasileiro é supersticioso, né? Todo mundo vai querer botar a bendita da camisinha que estava queimada, porque todo mundo discutiu o símbolo do Bafomé na camisinha brasileira. Então, botaram a camisinha do Bafomé, ganharam do bendito 3-0 ali, tava todo mundo na festividade do bendito do ganho, e de repente a sirene toca, ok? Aparece misantropia, e aí a turma entra em polvorosa. E aí, Fabinho, a gente tem que lembrar que é o seguinte: se ficasse só a sirene, a galera ia ficar doida. Se dissesse estão chegando, a galera ia ficar doida. Mas quando colocaram a palavra misantropia, criou-se um tempo mental para tentar entender o que estava escrito ali. E eu creio que por isso o dano não foi maior. E a gente não teve um monte de gente infartando, fazendo AVC, derrame, né? Pessoal entrando em desespero, sofrendo acidente, caindo, ok? Não aconteceu por causa da palavra. Por quê? Todo mundo foi atrás do significado da palavra. Percebeu? Sim. E quando as pessoas foram buscar, aí é que é o top da história. Você viu que algo estava sendo informado no sentido da extinção humana. Mas isso começou no Éden. Isso começou no período em que houve a contaminação em Gênesis, dilúvio. Isso se apresentou em Sodoma e Gomorra, que chegou até o céu, e o céu resolveu passar o cerol na questão da situação. E hoje nós estamos dentro de uma realidade em que estamos passando por uma epigenética que está alterando gradativamente o DNA humano e nos transformando em seres sintéticos. Está em curso. Está se revelando, de alguma forma, alguém, um ser com ódio ao ser humano. Uma ação. Mas a gente precisa voltar aqui. Pode ser um ou mais seres envolvidos. O senhor falou Lembre-se sobre... que o europeu falou que tem 70 raças de alienígena. Mas a gente precisa voltar aqui porque o senhor falou que pode ter sido Quatro possibilidades. 4 possibilidades de ter enviado a mensagem. Isso. A primeira? A primeira é justamente a turma do futuro. Alguém que veio do futuro. A mensagem veio do futuro. A mensagem veio do futuro. Quem seria essas pessoas que enviou a mensagem do futuro? Boa pergunta, Fabinho. Olha só. Dentro da possibilidade, né? Dentro da possibilidade, você teria os remanescentes da raça humana, analógica, biológica, que conseguiram escapar do genocídio planetário. Lembre-se que nós estamos à porta de uma 3G. Lembre-se que nós temos um apocalipse prometendo uma série de acontecimentos. E nós temos a pequena Eva, o nosso amor na última astronave. Meu Deus, Jesus, Fabinho. Pega a tua Eva e corre. Pega a tua Eva e corre. De que Eva você está falando? Pô, tu não lembra da música, não? Eu lembro da música. A música a pequena Eva é tua mulher. Eva. Não, mas o que tem... O que tem a ver é que você falou que a gente está... Porque é o remanescente que conseguiu escapar da trucidação do ser humano, ok? Alguém vai escapar.
Alguém vai escapar. Mas o senhor está falando em vida após a morte? Não, eu estou falando no pessoal que conseguiu sair do planeta, que está na revista The Economist desse ano, no mês de novembro, espaçonaves saindo do planeta, depois que o naviozinho é acionado pelo satélite, o cargueiro, e lança um tiro na direção do bolo dos 250 anos. Meu Deus! Mas o senhor acredita que tem gente vivendo em outros planetas, seres humanos? Olha só, Fabinho, eu entendo que Elias está vivo. Nessa órbita. Eu entendo que Enoque está vivo. Ok. Se Elias está vivo e Enoque está vivo e Cristo glorificado está vivo à destra de Deus Pai, essa turma está em algum lugar. Não seria no paraíso? Boa pergunta. Nós temos aí as questões dimensionais, né? Nós temos as questões celestiais, nós temos as questões quânticas, para começar a querer explicar essa correlação espaço-tempo. Lembre-se que Pedro disse que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, nós estamos numa dobra de tempo, ok? Isso não é ensinado na EBD. Não. Deveria. Concorda? Concordo. Então nós temos que chegar para o povo e explicar para eles o que estamos vivendo agora. Quer ver só um exemplo? O segundo anterior se chama passado. O segundo posterior agora se chama futuro. Quando eu termino de falar futuro, já é passado e não é mais presente. Meu Deus! Verdade. Então, você está numa dobra de tempo acontecendo o tempo inteiro, você não se dá conta disso, porque o teu cérebro te protege dessa realidade e você vai andando segundo a segundo, não é assim que acontece? Ok. No momento em que você tem a palavra de Deus, o verbo, né, realizando as ações, tudo passa a existir. O que é tudo? Vamos olhar. Primeiro dia, criação. Segundo dia, criação. Terceiro, quarto, quinto, sexto dia, o homem. A coroa da criação, façamos agora a nossa imagem e semelhança. Lembra dos androides? Lembra dos robôs? Ok? Eles são a nossa imagem e são a nossa semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de quem? Deus. Do Criador, de Deus. As outras criaturas são pré-existentes. E sabe quem falou dessa pré-existência? Quem? Paulo. 1 Coríntios 8, está aqui aberto. O que ele falou? Tô sentindo falta do Lincoln. Posso mandar um abraço? Pode mandar. Lincoln, eu amo você! Eu amo Lincoln! Eu amo o senhor Lincoln! Fumou um cogumelo, doutor? Meu Deus, Lincoln! Tomou chá de cogumelo, doutor? Lincoln! Meu Deus, eu amo Lincoln! Pessoal, nós estamos chegando a 1000 inscritos. Vamos lá. Não, isso, mil deixa o seu like. Mil inscritos, não, mil telespectadores. É 1000 telespectadores, doutor. Pede pro pessoal dar o like aí, doutor, pra gente aumentar a nossa audiência. Minha gente, ó, você deu o like, se bater 2.000, eu vou dar a mentoria Metanoia. Ó, também não levaram. Não levaram? Não levaram. Mentoria Metanoia tem que gratuita. Bater 2.000. 2.000. Tem que bater 2.000. Fechou, aqui. então. Começa a compartilhar. Então já deixa o like aí, pessoal. Dá o like, começa a compartilhar. Mande pra todo lugar pra ganhar a mentoria Metanoia. Metanoia. Olha aqui, você vai ganhar uma mentoria que vale R$4.000, hein? Olha aí, ó. Na vale Amazon, 4.000, hein? Então, nos ajuda aí. Então, olha só. 8.5, olha o que está aqui, ó. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses. Aqui. Quer no céu, quer na terra, como há muitos, e aí ele frisa, deuses e muitos senhores. Os deuses antigos são os 70 filhos de Baal, que são as 70 raças da Europa, os benditos dos Anunnakis, alusão à turma de Hermon, os vigilantes lá de Enoque, olha só, essa bendita turma, ok? E ele ainda vai falar mais, ó. Todavia para nós um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Ele diz o seguinte, existem eles e existem nós.
mas eles existem. E eles estão presentes, ok? E ele vai falar mais. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então a Bíblia, ela sempre vai nos mostrar a pré-existência de outros seres, cara. Isso aqui está o tempo todo espalhado aqui na Bíblia. O problema nosso é que a gente passa pelo texto e não entende. E não compreende. E aí não consegue discernir. Mas está muito claro aqui. Ele está dizendo, ó, cara, tem deuses e tem senhores. Esses caras estão aí. Aí eu vou para o lado ayurvédico, um panteão gigante. Eu vou para os Incas, os Aztecas e Maia, outro. Eu vou para a Oceania, outro. Eu vou para a África, outro. Ocidente, Oriente, Ásia, lá em cima. Para tudo quanto é lado, cara, você tem entidades representativas de seres que estão interferindo. O americano assumiu 4. Os greys, os cinzentos, os nórdicos, os bonitões da história, grandão, né? Alourados, olhos claros. Falaram dos reptilianos, a turma de Dracos, e os insetsoides. Então, o americano falou de 4. As autoridades americanas dizem que são daimons. Daimons, grego, daimons. Lembre-se disso, daimons. Entidades ligadas à natureza. E aí, a Igreja Católica Apostólica Romana pega daimon e transforma em demônio. É igual o conceito de diabo e de Satã. Você sabe que, por judeu, Satanás é um anjo a serviço de Deus. Está lá em Jó. Meu Deus, livro de Jó. Ok? O Senhor usa Satanás para poder tratar Jó. Nós já falamos disso. Martinho Lutero disse que Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus, né? Meu Deus! Tu imagina, né? Ele não leu Judas, não é à toa que ele queria tirar Judas, porque Judas diz algo um pouquinho diferente disso. E aí Pedro também fala algo diferente disso, e ele queria tirar as cartas de Pedro, como ele queria tirar Salomão, como ele queria tirar Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, como ele queria tirar Tiago, ele queria tirar um monte de coisa. Então, a Bíblia etíope é a Bíblia mais próxima de um cânon sério. O que eu chamo de um cânon sério? É você ter a chance de cobrir halos bíblicos. A Bíblia etíope, com 84 livros, ela cobre halos bíblicos de uma maneira incrível. Então a Bíblia etíope seria a mais completa? Eu creio, na minha linha de entendimento, que sim. Porque ela traz o livro ali de Enoque, logo de cara, e Enoque está citado em Pedro, que está citado em Judas, inclusive, e que está citado em Gênesis. Mas observe que na citação de Gênesis, né, é um cara que andou com Deus. E Deus tomou para si. Ele. Né? E do lado judeu, eles vão chamar o cara de um anjo de nome Megatron. Meu Deus! E o Senhor chama também Enoque como um intercessor, que intercede ele pelos se anjos diante de Deus. coloca dessa maneira no escrito do livro, aonde ele é levantado como aquele que vai intervir em favor dos vigilantes junto ao próprio Senhor, ao próprio Deus. Os vigilantes seriam os sentinelas. Seriam os sentinelas, a questão dos sentinelas que estão presos. Agora observe o seguinte, tu tem uma rebelião no céu, você tem uma outra rebelião em Hermon. São 2 rebeliões. 2 grupos distintos. Esse grupo aqui gerou filhos que Néfilis e outros, Néfilis gigantes, outros nós ainda não entendemos quem são eles, ok? Essa turma criou seres híbridos, isso está registrado nessas culturas antigas, ok? Esse hibridismo, isso não é mais mitologia, isso é registro de acontecimento, meu Deus, é igual Júlio Verne, Fabinho. Júlio Verne não é mais ficção, é registro. E ele falava de mundos dentro do nosso próprio mundo. A nossa cabeça está preparada para isso? Não. Agora, falando-se da misantropia, mensagem que veio do futuro para nós. Isso. Possível mensagem que veio do futuro para nós. Esse é um caso. É um caso. E o segundo pode ter sido enviado, pelo que o senhor falou aí, por Enoque, por Elias.
Por remanescentes de uma humanidade. Por remanescentes de uma humanidade. Mas eu fico sem entender remanescente de uma humanidade, sendo que a Bíblia diz que ao homem está ordenado a morrer uma vez só e Sim. depois disso segue-se o juízo. Mas Que os remanescente seria não, esse? Esses remanescentes seriam aqueles que sobreviveram a esse holocausto. Lembre-se que no período de Noé foram 8 almas. Sim ou não? Sim. Sim, ok. No período da turma que saiu do Egito, né, os remanescentes foram 2, Josué e Calebe. Sim. 2. E uma geração forjada no deserto. Mas, Toda a outra substituída. mas ok? morreram. Não, veja. Então, né, a história do que aconteceu estava presente em Josué e Calebe, sim ou não? Sim. Eles viveram os milagres. Inclusive no livro de Juízes é dito que quando morre Josué, os anciãos, o povo se corrompe. Meu Deus! O povo se corrompeu. Porque eles não tinham contato mais com o que ocorreu e eles poderiam, e como hoje acontece no nosso meio, entenderem como fábulas. Quanta gente pensa que a Bíblia é um livro de fábulas? Verdade. Um monte. Agora você imagina, está escrito, tem registro histórico. Imagina aquela época que era verbal, que era passado verbalmente a situação. Era mais fácil ou mais difícil? Era mais difícil. Muito mais difícil. Que é o que vai acontecer no futuro quando eles recolherem a Bíblia. Se tirar a Bíblia de circulação, quanto de Bíblia a galera tem na mente e no coração? Eis a questão.